Não tem pressa. Bom dia, galera! Espero que esteja todo mundo bem aí, iniciando um novo mês, né? Hoje, nós aqui para a B3 estamos iniciando hoje, apesar do mês já estar aí no terceiro dia, mas é hoje que a gente define aí as nossas metas, nossos objetivos. Então, mais uma vez, como sempre, eu inicio o mês aí sempre perguntando para vocês, e aí, cumpriram com as metas traçadas no mês passado? Já definiram as metas para este mês? Como é que está essa solução? O que você está pensando nisso, né? Então, a gente começa sempre a refletir um pouquinho sobre isso. Verifique se você conseguiu cumprir, se caso você não tenha cumprido com esses objetivos. Tente rever, espero que você tenha pelo menos anotado, né? Qual que seria, o que que aconteceu, para que você corrija isso neste mês e realmente venha aí a chegar próximo da consistência ou até mesmo já atingi-la, né? De uma forma ali que a gente pega mais ou menos no início. Ontem eu tive uma aula com o pessoal da mentoria e a gente falou bastante sobre isso, né? Gerenciamento, onde a gente traça aí metas e objetivos. Muita gente só pensa no objetivo e esquece da meta. O que que eu tenho que traçar, os processos até atingir esse objetivo. Então pense, galera, fracione o seu objetivo, faça uma coisa onde você consiga chegar. Mas não é simplesmente achar que você tem que fazer aquilo, e sim o que você tem que fazer para atingi-lo. Beleza? Hoje eu não vou alongar muito aqui o nosso bate-papo, e sim a gente fazer a análise aí do dia, né? Já que fechou. Galera, fechou o mês, então eu indico que a gente comece a nossa análise aí olhando o mensal, né? Hoje, na verdade, não é nem só mensal que você deveria dar uma olhadinha. Vamos fazer o seguinte. A galera tem que lembrar da seguinte hipótese. Cara, eu tô em busca do alvo anual. Então, a gente teve aí aquele alvo anual. Tô muito preocupado, pelo menos não perdemos o fundo, né? Porque se o preço tivesse fechado aqui abaixo do fundo, galera, infelizmente nós ia ter um alvo, ó, longo. Como esse anual testou aqui, ainda teria aí, ó, possibilidade de voltar aqui. Voltar aqui. Não tira ainda a possibilidade de vir aqui, tá? No 90 mil aqui. Mas a chance dele vir aqui no 78, aqui mais ou menos no 50% do pavio desse candle gigante aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha lá. Porra, pela essa região aqui, ó, do 91, 89, tá vendo? É muito grande. Hoje eu me sinto um pouco aliviado, tá? Dele não ter fechado o mês abaixo. Eu até falei pra galera, eu vou olhar só na segunda-feira, eu não vou olhar final de semana para não passar a semana triste, né? O final de semana triste. Mas olha aí, me deu um pouquinho de esperança. O preço ainda tá acima do fundinho ali, com a possibilidade da gente ainda ter um retorninho aí. Não ficar nesse lenga-lenga, porque se abrir um alvo lá no 89 mil, a gente sabe que não é pra gente day trade, mas sim o nosso país não fica tão legal, né? As coisas vão ficar ruins, né? No cenário aí mais propício, ficar ruins, né? Eu creio que ainda tem um alvo aqui, ainda pode ocorrer a violinada, né? Mas já é uma violinada que eu penso na tentativa de correção, né? Aquela violinada que vai tentar corrigir. Então, isso era o que eu olharia aí nesse sentido. Show? Era só para dar o contexto aí do anual. E como fechou o mês, a gente vem aqui para o mensal, para a gente poder ter aí uma probabilidade. E o que aconteceu, né? Galera, eu vejo duas situações. A primeira, o preço testando aqui e fechando acima. A segunda, o preço deu alvo no fundo e fechou acima dos fechamentos. A terceira, o preço ganhou o gatilho de reversão. Olha os pepinos da vida, né? Olha os pepinos da vida. Olha só, olhando por aqui, o que eu poderia estar imaginando pelo gráfico de mensal? Pelo gráfico de mensal, galera, por ele ter dado alvo aqui e ter fechado acima dos fechamentos, eu já tenho a probabilidade de um recuo ao último 50%. Nova máxima, nova mínima, novo 50%. Então, observa aqui, ó, o ponto aqui, ó, muito importante, né? É muito importante. Aqui, ó, o preço pode respeitar simplesmente o 12 aí.
Só que o que que acontece? Para ele respeitar o 12, ele vai ter que abrir aqui assim, fazer isso aqui, ó, e atingir a região de 50, que é entrar aqui dentro, ó. Minha fibra tá na mesma cor, deixa eu apagar ela aqui, peraí. Olha só, vou botar aqui no automático e ela volta para a cor original. Ó, tá lá. Entrou aí dentro, ele já pode falhar. Essa falha, com certeza, tem que ser num tempo menor, né? Num tempo, nós estamos falando de mensal aqui. Então, falhou ali dentro, recua para tentar vir romper fundo, buscar de novo a região de fundo. Então, isso é que a gente poderia ver aí neste gráfico. Tem rompimento do candle 2, correto? Alguém perguntou ali se tem rompimento do candle 2. Lá no mensal, deve ter sido no... Ah, não. Deve ser esse aqui, né? Do 1 para o 3? Ah, sim. Tem um rompimento desse cara aqui. Então, é a correção, né? Esta correção que ele pode fazer, pode vir parar aqui, pode vir só até o gatilho 1 aqui, e pode chegar a bater lá no 1, no 2, né? Aquela região ali, e depois retornar, ou estourar para cima, né? Não tem, assim, um premeditado o que, que pode acontecer aí. A gente tem as possibilidades. Então, observe o seguinte. Aqui seria o que, que a gente iria ver no mensal. A gente consegue ver que no gráfico mensal, ele já deu alvo no fundo e ele entrou para dentro do último gatilho. Quando ele faz isso, galera, vem aqui para dentro, mesmo que volte com um candle positivo, a gente sempre fica pensando que ele vai tentar vir dar o alvo aqui no fundo novamente. Então, é justamente isso que eu estava falando para vocês. A chance da violinada ainda tem, né? Mas vamos ver o que que tem ali nos outros gráficos. Num gráfico semanal, alguma coisa assim. A linha que bater em cima no mensal, eu vou trocar para semanal, tá? Então, olha só. Agora a gente tem a análise aqui do semanal, para ver o que que aconteceu no semanal. Aí, no semanal, a gente consegue perceber que o preço chegou aqui na região de fundo, né? Ó, deixa eu colocar uma linha aqui. Agora é só mudar a cor aqui. Olha só. A gente consegue perceber aqui, ó, que o preço... Só botei a linha aqui, ó. O preço chegou aqui na região de fundo, ó. Então, ele já violinou e ele veio para cima. Chegou no fundo, ele deveria fazer o quê? Esse candle deveria abrir aqui com gap de baixa, não sei, vir aqui, violinar, voltar estruturando compras para a gente ir para a região de 50. Então, aqui a gente consegue ver que ele abriu e foi direto para cima. O último 50% está traçado daqui para cá. Então, olha só, o preço foi em busca dele. Aqui, galera, eu tenho duas coisas que podem estar ocorrendo, que você tem que prestar atenção bastante. Olha aqui. Primeiro, que este candle está confirmando abaixo de um fundo. Então, há possibilidade de queda? Há. Porém, este candle, ó, ganhou o último gatilho do semanal. Concorda? Que ele ganhou e ganhou para dentro. Ó. Então, sinal que esse candle aqui pode ser um pullback, igual eu expliquei lá. Pode até fechar um candle positivo, mas a gente está pensando no possível retorno. Então, olha só. O que que acontece? Aqui, ele ganhou para dentro. Só que quando ele abriu, isso aqui é que foi ruim, ó. Quando ele abriu fora. Por isso que dá um viés. Como ele abriu fora, da onde ele tinha que ficar dentro, se ele abre adentro ali, galera, ele subindo aí, eu só estava pensando em venda. Só que como ele abriu fora, agora nós temos duas probabilidades de isso aqui ter sido apenas uma pegadinha, por causa do gap, apenas uma pegadinha, e o preço, na verdade, ele veio e respeitou o fechamento, e agora ele está iniciando a correção já, ou eu esperaria tentar falhar, que é o quê? Como ele veio aqui para cima, como ele veio para cima do fechamento do topo, há uma grande possibilidade desse preço abrir, fazer um teste no semanal e retornar no reteste aqui. Então, ó, retornar a este ponto, ó, que é do semanal. Então, se ele chegar neste ponto e começar a estruturar falhas lá no gráfico de diário, né? Fechar um dia falhando, aí sim eu vou pensar numa boa correção. Claro que isso aqui pode ser que o diário já vá lá em cima, dê o alvo e comece a falhar aí no 60, no 120, né? Já iniciando a própria correção no próprio dia. Pode ocorrer isso, né? Pode ocorrer isso.
Mas, em outras palavras, a gente está dentro de duas probabilidades aqui que o preço pode fazer. Aqui eu penso que ele vai tentar fazer essa correção ali em cima primeiro. Aí, eu tenho isso aqui para analisar. A nova máxima, a nova mínima, novo 50. Então, eu tenho aí, ó, esse ponto aí. Observem que eu tenho um primeiro alvo ali, ó, no gráfico de semanal. Eu ficaria muito de olho em cima do gatilho de reversão aqui, ó, que é o do semanal, tá? Ficaria de olho aí. Mas esse teste, galera, para ele tentar subir, e também o gap, eu vou falar para vocês que eu ficaria muito, mas muito satisfeito dele não cair para baixo disso aqui, ó. Desse teste vir só até aí. Aqui ele começar a falhar. Então, vamos supor, ponto de negação aqui, ó. Ele já começar a falhar aí. Deu aí, começou a falhar num tempo menor, para mim vai subir. Entende? Fazer essa correção aqui, ó. É muitos pontos? Não é, é 1.400 pontos. Então a gente sabe que pode fazer isso no próprio dia de hoje, né? Ou não, mas é o que eu imagino, tá? Isso aqui não é um alvo, é um ponto de observação, então eu coloco ele assim, tá bom? É um ponto de observação para mim. Seria aí um ponto de teste, onde eu não quero que o preço passe daí, para ficar legal essa subida, que ele passar daí, para mim, ele já vem, ele vai tentar vir aqui no fundo, tá? Então, estruturou vendas abaixo disso aí, eu vou tentar procurar vendas mesmo. Acima disso aqui, estruturou compra, eu estou atrás de compras, né? Então, olha só, galera. Agora, no semanal, a gente já tem aí os nossos pontos primordiais e eu passo por diário, refinar minha operação no diário. Aí o diário já fez um negócio aqui bem, bem bruto, né? Já veio mesmo com tudo para baixo. E observa o seguinte. Isso que ele está fazendo, aqui a gente sabe que foi a fuga do preço, né? Os gaps de fuga que o preço teve aí e certinho o que a gente imaginou. Para mim, no meu intuito, faltou um pouquinho para dar o alvo final ali, ó. Pouca coisa, né? Mas a gente sabia que ele abria aqui nesta região, a gente tinha possibilidade dele fazer um movimento, abrir com gap de alta e estourar isso aqui para cima, fazer pelo menos o tamanho dessa barra aqui, ó, aqui para cima, né? Mas no último Morning Call nós falamos, galera, se ele abrir com gap lá nos 60 minutos, vocês lembram? Se ele abrir com gap fazendo a negação, prepara para venda, porque não tem outra. Eu estou na região de venda. Se ele abrisse acima, ele estourou a região de venda e vai embora. Mas ele abriu abaixo, fazendo a negação. Fazendo a negação. Então, pimba, né? Probabilidade de venda naquele dia. Agora, a gente vê que o preço ele fez uma possível correção. Deixa eu trocar de novo aqui. Ó, ele está fazendo uma possível correção. De Nova Petrópolis aqui na Terra. Como é que a galera consegue acompanhar duas lives ao mesmo tempo? Eu fico encabulado. Eu não consigo acompanhar nenhuma, imagine duas. Então, olha só. O que a gente olha aqui? Nesse sentido, o preço criou uma negação aqui, tá? Eu vou contar que foi uma negação aí. Então, eu tenho um possível alvo aqui na região de 50%. O primeiro ponto de parada dessa região de 50% tá aqui, ó. Ó. Tá aí, ó. Certo? Todo mundo consegue ver aí? Tá em cima desse carinha aqui, ó, que é o gatilho de reversão lá do 60 minutos, do semanal, né? Ó, tá crescendo aqui, ó. Vou deixar ele nível 4, ó. Aí é o possível alvo desse malandrão aí, desse grandão. Só que o que acontece? Essa é uma negação forte com violinada. Significa que esse cara pode vir até 50% desse pavio aqui, ó. Então, se ele abrir aqui assim, ó, e falhar logo aqui, ó, eu já vou pensar em compra pelo menos até aqui, que é aquilo que nós falamos dele vir até o semanal, ó. Certo? Vocês veem que o preço ele vai contando uma história para você. Se ele abrir aqui já com gap abaixo desse ponto aqui, ó, abaixo do fechamento do dia anterior, aí eu acredito que ele vai tentar ir lá no alvo dele. É o que eu falei, estruturar falhas aqui, né, nessa região aí, para a gente pensar em compra. Senão, não tem. Nesse caso aqui, o ideal seria o dia ir lá em cima do 59 e parar. Ir lá e parar, né? Para a gente poder ter um dia de alta. Mas, como ele está aí, a gente ainda tem essa probabilidade, o gap quebra isso, a gente tem essa chance aí de acontecer. Então, a gente começa a fazer as nossas marcações do diário. Que é olhar o que aqui?
Olha só. Olha, o último rompimento. Eu vou marcar aqui, apesar de estar junto com outro alvo, mas vou marcar o último rompimento. Depois disso, máxima e mínima do dia anterior. Então, mínima. Máxima do dia anterior, né? Galera, o ponto de teste que eu vou esperar esse candle, caso ele vier a falhar, vai ser ali assim, ó. Podendo ir até o fechamento lá, ó. Fazer esse teste aqui. Mas fiquem de olho aqui assim, ó. Tá? No 53 ali, ó. Vocês fiquem de olho ali para uma possível tentativa de venda. Não vou deixar ele marcado agora, não. Vou marcar ele durante o preço. Então, isso aqui era o que eu ia marcar no diário. Depois disso aqui, o que que eu marco aqui no diário, né? Eu vou marcar a seguinte coisa. O gatilho de reversão, tá? O gatilho de reversão. Deixa eu só mudar a corzinha aqui, porque não é essa cor que eu uso para marcar os diários. Não, essa cor aqui ficou feia. Essa aqui, ó. Aí, só fica mais bonitinho. Aí, vou deixar marcado aqui esse topo, só por precaução mesmo, tá? Esse topinho aí, só para mim ter certeza que ali era o último alto desse preço aí. E, galera, olha só. No diário, simples, rápido e prático. Não preciso de mais marcação do que isso aqui. Já tem as do semanal que está aí no meio e as do diário está aqui. Agora, vamos ver qual é a história que os 60 minutos está te contando, para realmente saber se ainda tem uma probabilidade dele ir até esse ponto, né? 60 minutos. Então, 60 minutos a gente começa a observar agora o que que aconteceu. Olha os 60 minutos, galera. O preço fez um rompimento, criou uma falha, onde ele bateu, deu alvo, né? Então, esse candle aqui poderia voltar até aqui, mas ele já cumpriu o movimento para baixo, então ele veio, violinou fundo, porém está abaixo dos fechamentos. Isso, os 60 minutos está te contando uma possível tentativazinha ainda de queda. Tiago, esse teste aí pode ser que, olha só, mínima, máxima, 50%. Violinou o fundo, pode retornar 50%. O gap não pode abrir acima disso aí. Para mim, não pode abrir acima disso. Tem que abrir aqui, nessa região. Aí, ó, tem que abrir aí, ó. Para quê? Para o preço pensar nisso aqui e ainda ter a possibilidade de beta. Se ele abrir aqui acima, eu já vou pensar nele estruturou acima desse fechamento aqui, ó. Para mim, ele busca aqui, né? Então, fico nessa coisa. Claro, a gente sempre espera a estrutura e o movimento te indicar que vai, né? Então, a gente pensa nisso. Vamos fazer as marcações de 60 rapidinho, para não ficar muito tarde. Olha, falha, eu tenho uma falha no 8, então já de cara eu tenho essa marcação no candle 8 aqui, tá? Até essa marcação no candle 8, que é onde o preço tem que romper, onde eu espero que ele abra aí abaixo desse ponto aqui, ó. Então, vou até marcar aqui, ó. Espero que ele abra ainda abaixo desse ponto, para mim pensar em tentativas de queda aí. Essas quedas, galera, isso aqui é porque foi um lugarzinho bem chato que ele travou, né? Essa queda, ela pode ir até aonde? Até esse ponto, igual a gente falou. Fiquem de olho, eu não gosto de marcar isso aqui para olhar, mas é aqui, ó. Aqui, a correção dele, a violinada nesse ponto aí, pode vir até aqui, ó, tá? Pode vir até aí. Fiquem de olho nesse pontinho aí. Mas, é como eu digo para vocês, não é um alvo, é para vocês ficarem de olho. É isso que eu tô mencionando. Olhem para esse ponto, né? Eu irei marcar ele aqui, vai ser quase a mesmo lugar, mas eu vou marcar com a falha, então, para mim, o ponto vai até ali. É a máxima desse candle aqui, que é uma falha, ó. Eu sempre marco falhas. Então, Thiago, deu no mesmo lugar. Não importa, mas eu estou marcando é a falha, não é aquilo ali. Entende? É isso. Para mim é assim, né? Então, aí é um ponto interessante. Aqui, caso ele abra abaixo desse ponto aqui, ó, já aqui abaixo, então já espere, já espera a estrutura de baixa para dar uma venda até aqui, né? Pá, puf, é rapidão. Abriu, ele vem aqui. Então, seria aí mais ou menos aonde eu estava. Esse ponto como alvo, esse ponto como alvo. Depois, a gente tem, ó, aqui vai ficar uma região bem forte de briga ali, ó. Fundo lá, que é um doji, né? Esse fundo do doji aí. Eu marcaria este candle aqui, tá? Porque é o último fundo rompido aí desse preço aqui, sem ser o do dia, né? Então, é um ponto de correção ali, que pode gerar uma operação para você. A partir disso, aqui, depois, aqui, e assim continuar subindo, caso ele fosse. Eu não acredito muito na alta de uma vez, não. Esse ponto aqui vai estar igualzinho lá, ó, então nem vou precisar deixar ele marcado, né? Já está em cima. Essa outra falhazinha aqui, ó, ela foi atualizada em cima, então eu vou deixar ela marcada embaixo aqui. Isso aqui, ó, não é ponto de... Como se diz?
não é mais ponto de alvo. Assim, o 60, tá? O semanal ainda é. O 60, ele é ponto de continuidade. Se ele romper o 60, rompeu o semanal aqui, ó, junto com o 60, o que é que ele faz? Ele volta no 60 ali, testa e cai. Entendeu? Então, esse é um ponto de continuidade. Depois disso, eu vou procurar mais para baixo. Então, esse cara aqui, ó, que segurou todo mundo aqui, ó, também ainda é alvo, tá? No final das contas. E depois disso aí, buscando aqui mais para baixo, né? Caso o preço venha. O preço aqui não rompeu, não falhou. Não rompeu, não falhou. Não rompeu, não falhou. Aqui ainda tem esse carinha aqui, né? Que pode segurar o preço aí de novo. Então, tá aí. Eu vou botar a mínima dele aqui, que a máxima já tá com a marcação do topinho ali. Então, tá aí, galera. Minhas marcações para o dia de hoje aí. Tem uns ranges em menor aqui agora, né? Mas é sem preocupação, é como alvo de uma operação. Chegou no 60, eu tô protegido, né? Então, é mais ou menos isso aí que eu viria pro dia de hoje. Abrindo ali, ó, onde ele tá, ó. Abrindo aqui, ó. Olha lá. Eu acredito que ele vai tentar fazer isso aqui. Eu fico de olho nesse ponto aqui, mas para mim o alvo tá lá em cima. Tá? Aqui, ó, ponto de proteção no 5. Por que ponto de proteção no 5, Thiago? Porque o preço tinha falhado aqui, ó. Ó, o preço tinha falhado. Então, esse 9, o correto que o 9 deveria fazer era testar para cair. Ele não testou, então ainda falta um testezinho ali. Mas, como ele já foi no fundo, para mim esse teste aí vai para romper, né? Vai para romper. Então, galera, isso aqui seriam minhas marcações. Isso aí foi o que eu vi aí no dia, né? Um dia forte de queda. Eu não acreditei que ia cair tudo isso de uma vez, tá? Eu via que tinha um alvo para baixo, mas não que fosse cair tudo de uma lapada assim. Deixa eu só olhar se não esqueci de marcar nada no diário, que no diário... Aqui. Não, é porque tava com semanal, certo. 5 minutos. Então é isso aí que que eu vou analisar no dia de hoje, tá, galera? Candle 100 tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Né? Muito ligado no Candle 100, né, galera? Muito ligado. Aonde o preço está querendo abrir ali. E a gente tem isso. Galera, a partir de hoje, nós vamos ter uma mudança aí no nosso Morning Call, tá? A partir de hoje, todo dia de noite, eu vou subir o vídeo para vocês já das marcações, da probabilidade do dia. Isso que eu fiz agora de manhã vai ser à noite, tá? Eu vou subir isso aí por volta, depois que o pregão encerrar ali, eu faço essa aula, subo ela para vocês e pela manhã vai ficar exclusivo para a gente fazer tira dúvidas. Assim, eu creio que vai ser melhor ainda para vocês em estar tirando dúvidas e assim refinando mais o operacional de quem está aí nos acompanhando, né? Show, galera? Show. Bacana. Tem um rompimento com 2, Top, top. maravilha. Então é isso, galera, que a gente vai seguir aí. O meu já tá ali. E a gente vai Não, assim vai acompanhando ser aí perfeito. o preço, né? Vai ser bom, vai ser bom. Espero que fique legal. Deixa eu tirar a foto aqui para mandar lá, para a galera ter aí as marcações que eu fiz. Apesar que hoje deu muita marcação de 60 aqui, mas eu vou deixar o range aqui da máxima do dia à mínima do dia. Não, até aqui. Gravados. Quem participou ali fica mais ciente, né, do que a gente está fazendo. Então vamos que vamos, galera. Vamos ter as nossas operações aí do dia. Para a gente fazê-las. Cadê você, Cleis? 3 minutos. Oi? Oi. Então é isso aí, galera. Valeu por todos. Daqui um pouquinho eu subo o vídeo para vocês lá, para vocês curtirem e dar o like ali pra gente. Não esqueça, hoje à noite eu posto outro vídeo, tá? Então passa lá e comenta também o que você achou, se você também fez a análise parecida com o que a gente fez. Show? Um abraço para todos e a gente se vê logo, logo.
Valeu, tchau. Valeu, Valeu. tchau. Valeu, Tchau, pessoal. tchau.